pessoal, prontos para mais uma aula? Então, vem comigo. Então, na aula passada nós começamos a falar do grande reino plantae, né? O reino das plantas. E nós podemos ver que as plantas, elas surgiram, acredita-se, né? Que elas tenham surgido originalmente na água. Ou melhor, os primeiros seres vivos, né? Todos tenham surgido na água. E com o passar dos bilhões e bilhões de anos, aquela água ali foi secando e aí foi aparecendo de novo, né, uma fonte, a parte sólida do planeta. E com isso, as plantas que viviam naquela água precisaram também se adaptar, se adequar a viver no ambiente terrestre. E para sobreviverem nesse ambiente terrestre, elas precisaram sofrer adaptações que levaram elas a quê? A buscar, já que elas saíram da água, que elas tinham aquela água tão disponível para elas o tempo todo, e elas saíram da água, precisaram ir em busca de água. Então, a primeira coisa que essas plantas precisaram fazer foi o quê? Foi criar raízes, né? Foi criar estruturas que fossem crescendo por debaixo do solo para procurarem a água disponível debaixo do solo. Depois, como elas realizam a fotossíntese e elas precisam dos raios solares, elas foram se desenvolvendo em tamanho, porque cada vez mais elas foram crescendo. Para quê? Para ter mais acesso, né, à luz do sol. Só que acontece o seguinte, no meio desse desenvolvimento, por algum motivo, algumas plantas estacionaram, ou seja, algumas plantas pararam o seu desenvolvimento e aí ficaram simples, como a gente vai ver agora. Então, a gente pode dizer que existem as plantas mais simples e existem as plantas mais complexas, com maior quantidade de órgãos, com maior quantidade de estruturas, né, que vão mantê-las vivas. E aí, quando a gente começa a falar das plantas mais simples, a gente vai ver o seguinte, que existem plantas vascularizadas, que nós vamos chamar de plantas vasculares, e existem plantas avascularizadas, que nós vamos chamar de avasculares. Mas o que isso quer dizer? Olha só, vascular vem de vasos, né? Lembra do nosso organismo? Nós temos os vasos sanguíneos, que fazem o transporte do sangue, que levam água, levam os nutrientes, levam oxigênio para todas as nossas células, né? No caso das plantas, a gente vai chamar apenas de vasos condutores. E esses vasos condutores, eles são vasos condutores de seiva. Essa seiva pode ser bruta ou essa seiva pode ser elaborada. Mas, professora, o que é isso? Seiva bruta, seiva elaborada? A seiva bruta é a água e os sais minerais que são retirados brutos da terra, né? Então, o que acontece? Quando a planta, ela retira essa água e esses sais minerais da terra, ela precisa mandar essa água até as folhas, que são as folhas que vão realizar a fotossíntese, né? Que vão fazer o quê? O alimento daquela planta. E aí vai fazer o quê? Vai transformar essa água bruta e esses sais minerais brutos em seiva elaborada. Com o quê? Com matérias orgânicas e inorgânicas. Mais precisamente, elas vão transformar em glicose. E essa glicose, que é o quê? Ela é a energia, vamos dizer assim, da planta, né? E aí, esse processo de fotossíntese, então, vai fazer com que aquela seiva bruta se transforme em seiva elaborada. Assim como no nosso corpo nós temos as veias e as artérias, que se diferenciam entre si, não só pela estrutura, mas também pelo tipo de sangue, né, que elas carregam, a seiva bruta e a seiva elaborada também vão percorrer caminhos na planta através de vasos condutores diferenciados. Então, nós vamos ter o xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta, e nós vamos ter o floema, que é o vaso condutor de seiva elaborada. Mas, voltando mais um pouquinho para as plantas mais simples, nós vamos, como eu falei no começo, elas pararam no seu processo de evolução. Então, nós vamos ver que existem também plantas que não têm esses vasos condutores. Então, a gente pode subdividir o reino plantae em plantas vasculares, como eu falei, que têm esses vasos condutores, e plantas avasculares que não têm esses vasos condutores. E o primeiro tipo de planta, que é o mais simples de todos, são as briófitas. As briófitas, elas são
plantas pequenas, muito delicadas, tem que viver muito próximo de um ambiente úmido, né? Tudo bem, elas saíram da água, elas vivem no sólido, né? Só que elas não têm raiz, então elas precisam estar muito próximas da água. Então elas precisam viver em ambientes úmidos. Então elas escolhem sempre o pé de árvores altas, de árvores longas. Por quê? Porque a árvore vai fazer todo aquele processo de retirar a água do fundo da superfície, né? E vai manter aquele ambiente úmido ali para que a briófita consiga se manter viva. E elas ficam muito também perto de lugares que tenham bastante água, que a gente... pântanos, alagadiços, locais que são inundados constantemente, mas que não ficam realmente todos tomados pela água. E essas briófitas, mais conhecidamente, quando a gente fala de briófitas, são os musgos. Quem nunca viu um musgo? Aquele parece um tapetinho verde, que fica sempre úmido e fica meio escorregadinho. Eles são verdinhos, né? Também, porque tem clorofila. Aliás, as plantas, elas são assim caracterizadas justamente por quê? Porque elas contêm a clorofila, né? Que é o pigmento verde, justamente responsável por fazer a fotossíntese. Então, a gente diz que elas são autotróficas. Esses musgos, eles são muito pequenininhos, mas se você olhar mesmo bem de pertinho, você vai conseguir enxergar as folhinhas dele. Ele tem folhinhas bem pequenininhas. Dentro das briófitas, nós temos as hepáticas e nós temos as antosseras. As hepáticas, elas têm uma folhinha um pouquinho mais, apesar de ser pequenininha também, mas ela tem a folhinha um pouquinho maior, que tem um formato meio arredondado. E os antosseras, eles são os musgos que, além de terem essas folhinhas pequenininhas, elas também têm uma pequena projeção, um pequeno caulezinho, né, que sai dessas folhinhas. Então, as briófitas, retomando, são plantas mais simples, são avasculares, ou seja, não tem vasos condutores de seiva, não tem raiz e não tem caule verdadeiro. As antosseras, elas têm uma pequena projeção, vamos dizer assim, mas que não pode ser considerada como caule. Vivem em ambientes úmidos, não gostam de temperaturas elevadas. Por quê? Porque senão elas vão desidratar e perdem as suas características e morrem. O segundo grupo de plantas avasculares, que também são simples, porém elas são já um pouquinho mais detalhadas, tem um pouquinho mais de estruturas, são as chamadas pteridófitas. Então, as pteridófitas são a que a gente chama, que a gente conhece no dia a dia, as samambaias. Então, as samambaias, elas são grandes ramificações, tem bastante folhas. Se você já teve em casa, já viu na casa da avó, da tia, você já viu uma samambaia? Se você já retirou ela, né, daquele xaxim, que geralmente elas ficam penduradas, né, num xaxim, você vai ver que tem pequenas estruturas que parecem com raízes. Mas, na verdade, não são raízes verdadeiras, porque elas são muito rasas. Então, elas também não conseguiriam buscar a água muito profundamente. Só que elas já têm os seus vasos condutores de xilema e de floema. E aí a gente pode perceber que na folhinha ali das pteridófitas tem uns pontinhos. E esses pontinhos marronzinhos, às vezes pretinhos, é o que a gente chama de soros. Dali que vai sair, vão ser os gametas que vão dar origem a novas plantas. Então, esses soros, eles participam efetivamente da reprodução das pteridófitas. Então, elas não têm também muitas características que diferenciam das outras, não. Elas também são plantas simples e que não têm muitas estruturas diferenciadas, só que tem um detalhe, elas podem chegar a muitos metros de comprimento. Na natureza mesmo, numa floresta, é possível encontrar essas samambaias e as avencas grandíssimas mesmo, que vêm lá
pegam lá geralmente elas gostam de ficar presas em outras plantas também. Por quê? Porque as outras plantas vão fornecer água para elas e os elementos, né, que ela necessita. E aí você é capaz de ver lá do topo da árvore elas caindo até o chão, porque elas realmente podem ser muito grandes. Então, elas não têm flores, elas não têm frutos e elas não têm raízes verdadeiras. Então, os dois grupos de plantas mais simples, quais são? As briófitas e as pteridófitas. Lembrando, as briófitas são conhecidas como musgos, né? No nosso dia a dia a gente conhece como musgo. E as pteridófitas são as samambaias. Beleza, pessoal?